E começou, galera! Finalmente tá no ar os 2 primeiros episódios da tão aguardada série da Agatha desde sempre, dos estúdios Marvel. Desde cara, tem vários mistérios postos na mesa pra gente, hein? Você quer entender tudo? Quer ficar por dentro das referências, daquilo que ficou subentendido? Então vem comigo que é agora! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Moura e desejo que você esteja bem demais. Em linhas gerais, foram episódios que se preocuparam, primeiro, em mostrar justamente esse feitiço distorcido, que foi o termo usado, né? Pra mostrar como que esse feitiço foi ruindo, o feitiço que a Wanda, a Feiticeira Escarlate, deixou a Agatha aprisionada no formato de Agnes, a vizinha fuxiqueira, né, de Westview, e a Agatha foi recuperando a sua identidade. Mas esse feitiço não tirou apenas a identidade da Agatha, tirou também os poderes da Agatha. E é justamente essa segunda parte, esse segundo episódio mostra que essa segunda parte é muito mais difícil. Recuperar a identidade foi até mais fácil, apesar de ter sido também um caminho que ela precisou percorrer. E contou com a ajuda de algumas pessoas para esse feitiço ser desfeito de forma completa. 3 anos se passaram em Westview desde o dia em que a Agatha voltou a ser Agnes novamente, dentro desse bloqueio mental, né, onde a Wanda colocou ela. Parte do feitiço começou a ruir justamente pela suposta morte da Wanda Maximoff lá no Multiverso da Loucura, quando ela leva com ela todas as cópias do Darkhold com ela e simplesmente faz com que aquele templo do Chthon caia na cabeça dela, esmagando ela por completo. Sem a Wanda na jogada, e não vamos acreditar nessa história de que a Wanda morreu. A Wanda não morreu. Ou no máximo ela tá vagando por aí, mas vai achar um jeito de voltar. Tem alguma coisa de Feiticeira Escarlate em algum lugar por aí escondido, mas o fato é que temporariamente ela foi tirada da jogada, ela se enfraqueceu. E ela se enfraquecendo, seria totalmente compreensível que o feitiço da própria Agatha também se enfraquecesse, aquele feitiço que aprisiona ela. E a gente pode ver isso ao longo de todo o primeiro episódio. Vários sinais foram sendo dados de que esse feitiço estava enfraquecendo. Por exemplo, a primeira cena mesmo, quando a Agatha tá na forma de Agnes dentro desse novo sitcom, né? Aliás, esse primeiro episódio foi basicamente inspirado em 2 sitcoms de sucesso, né? O True Detective, que ela se passa ali por uma detetive, e também uma outra série estrelada pela Kate Winslet, que é Mare of Easttown, não à toa apareceu na tela, né, que era Agnes de Westview, praticamente uma cola do nome, né? Então quando ela tá dirigindo o seu carro, indo até o local de um crime, ela inconscientemente cantarola uma canção que era a própria canção que depois ela, já consciente dela, junto com o seu coven, lá no outro episódio, canta a balada, né, para conjurar o portal que aparece ali, para que eles possam trilhar o caminho das bruxas. Nesse local de crime mesmo, nós tivemos mais referências, né? O próprio Herb, que estava ali vivendo o seu personagem dentro desse sitcom, né? Acompanhando ela para ver ali um corpo. Era o corpo da Wanda, né? Com os dedos todos pretos, não porque ela usa magia, mas especificamente os dedos ficam pretos daquelas bruxas que usam o Darkhold. E como aquela cena vai mexendo com a Agnes, como aquela cena vai mexendo com ela e ela vai achando o broche dela no chão, né, com as 3 entidades, né, de feiticeira, a virgem, a mãe e a anciã, né, que é o broche que ela mesma, é a marca dela, né, que ela não se lembrava, e ela vai vendo aquilo, ela vai tendo alguns pequenos déjà vus, e aquilo vai mexendo com ela, ao ponto dela olhar para aquele corpo e dizer, né, fazer aquela pergunta clássica: o que fizeram com você? O que fizeram com você, Wanda, né? O próprio Herb dizendo que a causa da morte foi por uma concussão, por uma contusão, como se algo muito grande tivesse caído na cabeça, exatamente os moldes que aconteceu lá em Undagor, né, quando o templo do Chthon cai em cima dela, da Feiticeira Escarlate. O próprio chefe de polícia dizendo que foram achados ali nos dedos dela bactérias de um determinado lugar do leste europeu, que é justamente a localização do monte do Chthon, né? Outro sinal também que esse feitiço está ruindo é o surgimento da própria Rio Vidal, essa bruxa que não existe nos quadrinhos, que foi criada, adaptada para a série. Ela consegue entrar dentro desse feitiço, desse universo
acesso da própria Agnes, né? Que é a Agatha, e vai tentando conversar com ela. Ela sabe da verdade, mas ela não solta a verdade de cara pra Agnes ou pra Agatha, com medo até de deixar ela mais biruta ainda, né? Ela vai soltando um pouco, ela vai meio que soltando uns farelos, né? Criando uma trilha para que a Agnes vá entendendo aos poucos que na verdade ela é a Agatha Harkness, uma poderosa bruxa. Por falar em trilha deixada, né? Aquele próprio cartão da biblioteca que foi deixado no corpo ali, que a Agnes, a detetive Agnes acha, e ela vai atrás e ela vê que ela foi lá buscar um determinado livro que tem um nome gigante, né? Mas ela mesma se dá conta que se ela pegar as primeiras letras de cada palavra que forma o título do livro, a gente tem um acrônimo que vai resultar em Darkhold, ou seja, são mais sinais de que aos poucos a consciência dela tá voltando. Vimos então confirmado aquele vazamento de que o ator John Locke, que está interpretando o que supostamente seria o Vicano, né, mas que por enquanto é chamado apenas de Tim, né, o jovem, aquele garoto que entra ali na vida da Agatha Harkness justamente para libertar ela. Então, quem é esse garoto misterioso, tão poderoso no mundo também da bruxaria, que consegue quebrar o próprio encanto de uma feiticeira do tamanho da Feiticeira Escarlate? A própria Agatha Harkness se assusta e se impressiona com isso. Aliás, esse garoto, ele é tão impressionante que todas as vezes que ele tenta falar algo dele, seja o seu nome, ou seja, a sua origem, algo acontece que a Agatha não consegue ouvir. Seja porque aparece uma magia conjurada na boca dele e também seja pela ausência de som na sua própria voz quando a Agatha pergunta de onde ele veio. Por alguma razão, quem enfeitiçou esse garoto não quer que a identidade dele seja revelada para Agatha Harkness. Quem enfeitiçou esse garoto? Nós aqui colocamos uma teoria e eu acho que até que se prove ao contrário, eu vou agarrar essa teoria e vou com ela até onde der. Para mim foi a própria Wanda Maximoff que de algum lugar do espectro astral da magia conseguiu enviar o seu filho, que ela mesma cria na sua loucura, né? Mas já com 16 anos, para que esse garoto, o Vicano, se aproxime da Agatha Harkness, mas sem que ele informe a identidade dele, para que a Agatha não suspeite de nada, porque se ela descobrir que ele é o Vicano, ela vai se ligar que tem o dedo da Wanda na jogada e ela odeia a Wanda, ela quer vingança com a Wanda, ela jamais aceitaria a ajuda do Vicano nesse momento, principalmente para trilhar o caminho das bruxas. Quem for com ela no caminho das bruxas, e se chegar no final do caminho das bruxas, pode pedir coisas, pode ter os seus desejos atendidos, e a nossa teoria é essa, que se eles chegarem no final, de alguma forma o desejo do Vicano vai ser restaurar a Wanda Maximoff, a sua mãe, e restaurar a Feiticeira Escarlate. Eu acho que isso vai acontecer lá no último episódio. Pois vocês me cobram aí se não vai ser por aí, hein? O fato é que esse garoto quebra o feitiço e a Agnes, então, ali, juntamente com a ajuda da Rio Vidal, não posso deixar de mencionar, a Rio Vidal é outra bruxa e a gente já sabe que possivelmente a Agatha é o grande amor da vida da Rio Vidal. Elas tiveram ali talvez um flerte no passado e ela entra também para ajudar e ao mesmo tempo fica brava, nervosa, e elas têm uma relação de amor e ódio, né? Típico de quem se ama. Então ela vem também e ajuda, juntamente com a quebra do feitiço por parte do jovem, né, do Tim. A Agnes vai se libertando das suas camadas ali no necrotério mesmo, né? Primeiro ela vai se voltando para todos os seus personagens que ela já interpretou, ao ponto dela tirar até a própria roupa e ficar totalmente peladinha na tela, né? Ah, meu Deus do céu, lembrei do Thor lá em Love Thunder, né, quando ficou pelado, né? Mas tem diferença essas duas nudezes aí, já volto a falar disso. Mas a Rio Vidal, junto com esse suposto Vicano, fazem com que finalmente a Agatha Harkness se liberte desse feitiço e assuma a sua identidade de novo, porém sem os poderes. Quando eu digo que a nudez é diferente agora, é porque aquela nudez lá do Thor em Love Thunder foi simplesmente mero delírio da cabeça do Taika Waititi, né, que tentou dirigir o filme e miseravelmente falhou sequer para entregar algo próximo de ruim pra gente. Essa nudez da Agatha Harkness tem a ver com uma mitologia, com escritos divinos sagrados que datam de muito lá atrás, muito tempo lá atrás. Inclusive, Senhor dos Anéis já usou 2 vezes isso com o Gandalf, seja no filme, seja agora na série Anéis do Poder, e eu vi de novo isso acontecer em Agatha Harkness. Ou seja, quando um ser está perdido e ele entra num caminho de autoconhecimento,
ele entra num caminho de se redescobrir e ele faz uma imersão para regredir até achar a sua origem. A nudez nesse sentido significa exatamente um nascer de novo. Ele volta para sua origem e se despe de todas as camadas e nasce novamente para a vida. Assim aconteceu com Gandalf o Cinzento quando se tornou Gandalf o Branco. Isso acontece em Anéis do Poder agora, que a gente está vendo. Lá na primeira temporada, quando os Valar enviam para a Terra o Istar, que é chamado de o Estranho, mas que a gente imagina que vai ser o Gandalf, quando ele cai na Terra, ele cai totalmente nu. E a mesma coisa agora acontece, quando finalmente a Agatha Harkness rasga todas as suas camadas e ela se reencontra, ela nasce de novo. Então não é uma nudez simplesmente pura e gratuita. Não é à toa que a censura é um pouquinho mais alta dessa série, né? Inclusive, quando o feitiço é quebrado, vocês podem ver que o Herb, naquele momento da cena do crime, ele tá ainda preso dentro do feitiço e ali ele é o Herb que a própria Wanda cria para Westview. Mas depois que o feitiço é quebrado, vocês podem reparar que todos os vizinhos que apareceram inicialmente interpretando papéis deixados pela Wanda deixam de interpretar esses papéis e a única preocupação que eles têm, inclusive, é manter a Agatha confortável dentro da Agnes. Tanto que quando o Herb, vizinho, tá ali podando suas plantas, percebe que ela já sabe que ela é a Agatha, ele deixa de passar a mão na cabeça, enfim, e ali já não tem mais feitiço nenhum. Finalmente, no segundo episódio, então, o Coven da Agatha, o novo Coven, tem que ser formado, porque somente uma bruxa, junto com o seu coven, pode trilhar o caminho das bruxas. E justamente ela, tão poderosa que é, e ao mesmo tempo fugindo de algo que é outro mistério, por que ela estava em Westview? Por que duas vezes o nome de uma outra cidade chamada Estview é mencionada? Por que a própria Wanda escolheu Westview também, né, pra parar ali, né? Mas enfim, dando sequência então, ela vai atrás daquilo que tinha pra hoje, né? E ela acaba encontrando ali um coven muito maluco de bruxas que perderam os seus poderes ou que estavam vivendo literalmente esquecidas, que é o caso, por exemplo, da Lilia Calderu, com seus 450 anos. Ela que nos quadrinhos era a protetora do livro Cagliostro, né, que entre outras coisas de magia também profetizou a chegada da Feiticeira Escarlate. A outra bruxa escolhida foi a Jennifer Tale, né, que ela teve lá uma relação psíquica com o Homem-Coisa, né, porque ela usou um livro de feitiçaria. Tudo isso é background dos quadrinhos, tá, gente? Ela usa um livro de feitiçaria para invocar um demônio, para usar esse demônio para ela, mas o demônio não se sujeita a ela e o demônio investe em cima dela e ela é protegida pelo Homem-Coisa, né? O mesmo Homem-Coisa que apareceu lá naquele especial da Marvel, Werewolf by Night. Temos também a Alice, que também é dos quadrinhos, tem um background dos quadrinhos, e ela herda da mãe, ela ser uma policial, né, como ela bem diz, e ela herda os seus poderes da sua mãe, que também era ligada à bruxaria, né, à magia. A Rio Vidal, que eu já falei, é a bruxa verde, ou seja, ela tem os seus poderes ligados à mãe natureza, então ela pode conjurar os feitiços a partir do uso da terra, das águas, de plantas, enfim, e ela é uma personagem criada exatamente para a série. Acho que ela é uma referência ao feiticeiro Esmeralda, né, clássico, né, vilão das histórias aí da Feiticeira Escarlate. E o Estranho no Ninho, ou a Estranha no Ninho, que é outro mistério que fica, é a presença da senhora Hart, que agora a gente já viu que o nome dela é Sharon Davis, né? Quem é essa mulher, né? Por que ela faz parte desse coven? E que personagem engraçada, não? Simpática e engraçada. É literalmente uma Estranha no Ninho, ou não é? Por que a Agatha estava resistindo em trazê-la e por que quando precisou trazê-la, ela não hesitou e foi logo atrás dela? De duas uma. Ou a Agatha não queria trazer ela simplesmente porque ela, não sendo uma bruxa, só iria atrapalhar, o que eu não acredito. Ou essa mulher é sim muito mais do que aparenta ser. Afinal de contas, o caminho das bruxas só não pode ser trilhado por bruxas? Pra mim tem coisa aqui, hein? Existe algum feitiço bloqueando essa mulher e a gente vai descobrir isso no decorrer da série. Fechando a lista das referências, então, no cartão da biblioteca lá, onde tem algumas datas, eu já tinha explicado isso, né? Tá lá nesse vídeo que eu vou deixar no final. Aparece o nome da Wanda Maximoff no dia 13 de outubro. Então, possivelmente 13 de outubro é o dia em que a montanha de pedras caiu em cima da cabeça da Wanda Maximoff quando ela derrota o Darkhold. Darkhold esse que foi buscado incessantemente pela Agatha Harkness como forma dela recuperar a magia negra dela de novo, né? Magia das trevas, mas sem o Darkhold não tinha como ela recuperar os poderes
de púrpura dela, né? Então só restava ela fazer o caminho das bruxas. O caminho das bruxas que, aliás, foi lembrado a ela justamente pelo misterioso jovem, o Tim, né? Como é que ele ia saber de tudo isso, hein? Tem muita coisa por trás desse cara e pra mim é a Wanda. Uma outra referência então é quando a Agatha Harkness vai olhar com muito saudosismo pra dentro do quarto do que seria do filho dela, do Nicholas Scratch, né? Que depois ela chama o próprio coelho ali de Sr. Scratch, né? Será que é o filho dela enfeitiçado e virou ali coelho? Será que ela precisou enfeitiçar o próprio filho e transformar o filho num coelho? Esse cara é tão ruim nos quadrinhos que foi ele que, em Nova Salem, no Colorado, nos Estados Unidos, uma cidade habitada praticamente somente por bruxos, né? A própria Agatha Harkness era líder local de Nova Salem, até que ela decide por um tempo viver fora dali. Ele se aproveita dessa ausência dela, trai a própria mãe, ele se proclama líder de Nova Salem e diz que todos ali foram traídos pela Agatha Harkness. Uma equipe então de bruxos é criada, busca, captura a própria Agatha Harkness e eles tentam matar a própria Agatha Harkness a mando do próprio filho Scratch, olha só. Aí tem todo um rolo, envolvimento lá com o Quarteto Fantástico, né, que eu já disse em outros vídeos que existe uma relação da Agatha Harkness com o Quarteto Fantástico. Ela é até a babá do filho do Reed Richards, né, com a Sue Storm nos quadrinhos. Aliás, o cara é tão ruim, né, que ele mesmo cria ali 7 mutações ali de bruxos ali, transformados em criaturas, e dá o nome para esse grupo, adivinha do quê? De Os Sete de Salem, né? Justamente o nome adaptado para a série, no caso, 7, me parece, mulheres usando a mesma roupa, né, mas são as 7 de Salem. Então, as 7 de Salem, na verdade, é uma equipe criada justamente para caçar traidores da Nova Salem, né? E daí a Agatha deve ter aprontado algo muito sério para as 7 de Salem virem atrás dela, né? O que será que rolou? Por isso que eu acho que a Agatha tá fugindo de todo mundo, se escondendo em Westview até a hora que a Wanda chegou por alguma razão. A gente tem que esperar a série desenrolar, mas roteiro bom é o que não falta se os caras tiverem um pouco de inteligência, hein? Na semana que vem tem mais, vamos pro 3º episódio e assim vamos até o 9º episódio, lembrando que o último episódio também vai ser dobrado. O 8 e o 9 saem no mesmo dia. E se você chegou hoje aqui no canal, considera fazer parte da família, seja bem-vindo, seja bem-vinda, manda ver no like, vem fazer parte do time aqui da família, deixa a sua inscrição, ativa o sininho. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide, que a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.